90, um filme que parece mais atual a cada ano que passa. O Show de Truman, o show da vida. Esse filme, estrelado por Jim Carrey, não é só um clássico do cinema. É também uma obra que nos faz pensar sobre o quanto da nossa realidade é realmente nossa. Você já sentiu que está sendo observado ou que há algo de artificial no mundo ao seu redor? Pois é exatamente sobre isso que esse filme fala. E não se preocupe, essa primeira parte é sem spoilers, então pode relaxar. Shhh. Feche os olhos por um instante. Imagine acordar todos os dias, escovar os dentes, dar bom dia aos vizinhos e viver uma vida perfeitamente comum. Só que cada sorriso que você recebe é ensaiado, cada passo seu roteirizado, e todo mundo ao seu redor está atuando, menos você. Bom dia, e caso eu não te veja mais, boa tarde, boa noite e boa sorte. Essa frase virou um ícone e talvez você já tenha ouvido ela por aí, sem nem saber de onde veio. Mas ela não é só uma frase de efeito, ela carrega a essência de um filme que marcou época e que até hoje nos faz questionar se somos mesmo os autores da nossa própria história. Hoje, aqui nos Sussurros da Ana, eu te convido a mergulhar comigo em um dos filmes mais provocativos dos anos 90, O Show de Truman. Um filme que parece leve, mas esconde uma das críticas mais afiadas sobre a mídia, o controle e o livre-arbítrio, e que, mesmo sem monstros, sem sangue ou sustos, consegue ser assustador, não pelos gritos, mas pelo silêncio, não pelo horror visível, mas pela prisão invisível em que Truman vive. Antes de entrarmos nos detalhes da trama, quero te lembrar que a primeira parte deste vídeo é livre de spoilers. Você pode relaxar, respirar fundo e deixar que eu conduza esse passeio com cuidado. Quando for hora dos spoilers, eu vou te avisar com carinho para que você decida se continua ou se prefere pausar. Tudo certo por aí? Então sussurra comigo. Vamos entrar no mundo de Truman. Truman Burbank é, à primeira vista, um homem comum. Ele vive em uma cidadezinha litorânea chamada Sea Haven, onde o céu parece sempre azul, os vizinhos sempre simpáticos e nada de muito ruim parece acontecer. Truman acorda, vai ao trabalho, conversa com seus amigos, volta para casa, assiste televisão e repete isso todos os dias, sem nunca desconfiar que algo esteja errado. Mas o que ele não sabe e o que nós, espectadores, descobrimos cedo é que toda a sua vida é um programa de televisão. Sim, cada passo seu é filmado, cada pessoa ao seu redor é um ator. Cada situação que vive foi escrita, dirigida, controlada. Desde o nascimento, Truman foi parte de um gigantesco reality show transmitido ao vivo para o mundo inteiro, mas ele não faz ideia disso. E essa é a grande genialidade do filme, porque enquanto a gente observa Truman vivendo sua vida com uma pureza quase infantil, nós sentimos um desconforto crescente, uma sensação de que algo está errado, mesmo que tudo pareça perfeito demais. O filme nos coloca na posição de
E aí, começa o dilema moral. Será que estamos torcendo por Truman? Ou apenas nos entretendo com sua ignorância? Essa é a base de O Show de Truman. E acredite, ainda nem começamos a explorar tudo o que ele tem a dizer. E é aí que algo finalmente escapa do controle. Num dia como qualquer outro, Truman está saindo de casa quando uma peça metálica cai do céu, sem nenhuma explicação, silenciosa, estranha e completamente fora de lugar. Ele olha para cima, mas não há nada, apenas aquele céu perfeito, como sempre. Só que a semente da dúvida já foi plantada. Pouco depois, ele ouve no rádio uma transmissão estranha que parece descrever exatamente onde ele está, o que está fazendo, como se alguém estivesse narrando sua rotina em tempo real. Truman tenta disfarçar o desconforto, mas algo nele começa a se agitar. Pequenas rachaduras surgem no mundo perfeito de Seahaven, uma falha na sincronia dos figurantes, um elevador que mostra um estúdio por trás da parede falsa, um rosto familiar no meio da multidão, alguém que ele nunca deveria ter visto de novo. Esses momentos, esses acidentes, são o que despertam Truman, e o filme muda de comédia leve para um suspense existencial silencioso, porque agora, mesmo sem entender o que está acontecendo, ele começa a se perguntar: e se tudo isso for uma mentira? E quando alguém começa a duvidar da própria realidade, nada mais é seguro. À primeira vista, O Show de Truman parece ser apenas um filme curioso, um experimento ousado sobre televisão e controle. Mas quando mergulhamos um pouco mais fundo, descobrimos um labirinto de temas poderosos que continuam ecoando mesmo depois que os créditos sobem. O filme é, acima de tudo, uma reflexão sobre o livre-arbítrio, sobre a ilusão de escolha, sobre viver numa realidade cuidadosamente construída por outras pessoas e ainda assim se sentir livre. Truman vive num mundo sem guerra, sem fome, sem sofrimento, mas também sem verdade, sem autenticidade, sem espaço para ser quem ele realmente é. O que parece ser segurança é, na verdade, uma prisão disfarçada de lar. E isso faz a gente pensar: quantas vezes aceitamos o que nos é dado, sem questionar? Quantas decisões tomamos baseados no que nos ensinaram a desejar? Outro tema forte é o papel da mídia. O filme foi lançado em 1998, mas parece prever o futuro com uma precisão assustadora. Obsessão por reality shows, o prazer de assistir a vida de alguém como se fosse entretenimento. Em O Show de Truman, o mundo inteiro assiste a vida dele, desde o nascimento. Cada gesto, cada escolha, cada dor é transmitido ao vivo. As pessoas torcem, comentam, vibram, mas esquecem que ele é real, que ele sente. O filme também provoca uma pergunta desconfortável. Se você vivesse numa mentira confortável, preferiria isso à verdade dolorosa? Porque a verdade, no caso de Truman, é assustadora. Ele está cercado por atores, sua esposa, seus amigos, seus vizinhos, todos pagos para manter a ilusão viva. E mesmo assim, em meio a esse teatro cruel, ele
começa a despertar. E talvez seja esse o poder mais bonito e mais triste do filme. Mostrar que mesmo quando tudo conspira para nos manter dormindo, há algo dentro de nós que nunca deixa de buscar a verdade. Atenção! A partir deste ponto, o vídeo contém spoilers do filme O Show de Truman. Se você ainda não assistiu ao filme e deseja evitar spoilers, é melhor parar por aqui. Continue por sua própria vontade. O clímax de O Show de Truman não acontece de forma explosiva ou com um grande evento de ação. Pelo contrário, ele é uma explosão emocional, uma quebra que acontece lentamente, com uma tensão crescente, até que Truman finalmente faz a escolha de sair. É um momento de pura libertação. Mas o que é mais impactante não é apenas o fato de ele sair da prisão onde esteve por toda a sua vida. É o momento em que ele confronta a verdade. E a verdade, como sempre, é dolorosa. O confronto final entre Truman e Christof é profundo. Christof, o criador da sua realidade, tenta convencê-lo a ficar. Ele argumenta que o mundo do lado de fora é muito cruel, que Truman não conseguirá sobreviver sem ele. Mas Truman, com a coragem adquirida ao longo de toda a sua vida, escolhe viver a sua própria verdade. E, em uma das cenas mais emocionantes do filme, Truman diz: em algum lugar lá fora tem uma vida para mim e eu quero viver ela. Essa cena, carregada de tensão e emoção, é onde a liberdade de Truman se concretiza. Ele escolhe não apenas a verdade, mas a possibilidade de um futuro incerto, algo que ele nunca teve. E isso é libertador, não só para Truman, mas para nós, como espectadores, que também nos vemos refletidos nesse processo de libertação. O Show de Truman não é apenas uma obra de entretenimento, é um espelho para a sociedade. O que Truman enfrenta dentro de seu mundo controlado não é tão diferente do que muitos de nós lidamos em nossas próprias vidas. Estamos constantemente sendo influenciados por fatores externos, por expectativas que nos são impostas, por uma realidade que muitas vezes não escolhemos. Em um nível mais profundo, o filme nos faz perguntar: quão livres somos realmente? Quantos de nós seguimos roteiros já traçados? Aceitamos um estilo de vida ou tomamos decisões sem considerar o que realmente queremos, o que realmente precisamos? Truman nos ensina que, embora a liberdade pareça algo inalcançável, é uma escolha que podemos fazer. Às vezes, a verdadeira liberdade está apenas em perceber que ela existe, mesmo que de forma invisível, e que podemos alcançá-la se decidirmos sair do ciclo que nos mantém prisioneiros. E há algo ainda mais impactante no filme: o papel da mídia. No final das contas, o Show de Truman não é só sobre um homem buscando a verdade sobre sua própria vida. É uma crítica direta à forma como as imagens e a informação que consumimos moldam nossa visão do mundo. Hoje, em tempos de redes sociais e constante vigilância, o Show de Truman continua relevante. Estamos constantemente sendo observados, não por câmeras em estúdios, mas por nossos próprios hábitos digitais, pelos
ou até pelas nossas próprias crenças. Estamos vivendo nossas próprias vidas ou estamos apenas seguindo um roteiro? Talvez a maior lição do filme seja essa. Se quisermos, podemos mudar o curso da nossa história de forma consciente e ousada, como o próprio Christoph diz a Truman em um dos momentos mais intensos do filme. Nós já passamos por isso antes, Truman. Você tem que entender. É o que as pessoas querem. Eles querem assistir você viver. Eles querem ver você crescer. E você é o maior show do mundo. Essas palavras são mais do que uma justificativa. Elas são um reflexo da própria relação que temos com os outros, com as expectativas da sociedade e com a forma como nos moldamos a partir das influências externas. Quando vemos Truman preso nesse ciclo, com todo o seu mundo controlado, somos forçados a refletir sobre como nossas vidas são, muitas vezes, controladas por fatores além de nossa compreensão ou vontade. Mas uma citação que ressoa muito e traz uma profundidade ainda maior ao filme é de Christoph. Logo após Truman finalmente começar a questionar sua realidade, ele afirma: "Eu sou a verdade, Truman, e você não pode fugir da verdade." Aqui, a verdade que ele fala não é apenas sobre o conhecimento absoluto ou sobre a revelação daquilo que Truman está buscando. Na verdade, ele representa a ideia de que por mais que Truman busque escapar e busque a liberdade, ele está preso a uma verdade que foi construída por outros. Uma verdade que ele não escolheu. Uma verdade que é imposta a ele como uma realidade que ele deve aceitar. E esse é o grande dilema existencial do filme. A ideia de verdade em O Show de Truman também pode ser vista como um reflexo de uma realidade moderna. Vivemos em um mundo onde muitas vezes somos confrontados com diferentes versões da verdade, influenciadas por diversas fontes: mídia, redes sociais, discursos políticos, entre outras. Isso cria uma sensação de desconexão, de incerteza sobre o que é realmente verdadeiro e o que é uma construção de outras pessoas. Christoph, em seu papel como criador e manipulador, tenta manter Truman dentro da bolha de uma verdade que ele próprio criou, mas Truman, em sua essência, começa a se rebelar contra isso, buscando sua liberdade. A verdadeira liberdade de Truman não é apenas escapar de uma prisão física, mas sim de uma prisão de ideias, de limitações impostas. E a busca por essa liberdade é o que nos move em nossas próprias vidas. O Show de Truman é uma dessas obras que, por mais que o tempo passe, não perde sua relevância. Ao longo dos anos, o filme se tornou não apenas um clássico, mas um comentário afiado sobre a natureza da liberdade, da privacidade e da manipulação mediática. O que mais me impressiona sobre esse filme é como ele, aparentemente simples em sua premissa, se desvia para questões existenciais e filosóficas tão profundas. A ideia de um homem que vive dentro de uma mentira construída por outros é algo que ressoa com muitos de nós, de formas diferentes. Ele não está apenas preso em um cenário criado para ele. Ele está preso na percepção de que aquela é a sua realidade.
refletir sobre o que acontece quando a linha entre o real e o fabricado se torna tão tênue que não conseguimos mais distingui-los. Vivemos em um mundo cada vez mais influenciado pela mídia, pelas redes sociais e pela tecnologia, e o filme serve como um alerta sobre os perigos de viver em uma bolha que nos é imposta, onde somos constantemente vigiados e manipulados. Christoph, como o criador de Truman, é uma metáfora para as forças invisíveis que controlam nossas vidas, desde a mídia até as estruturas sociais que nos moldam. Ele não é um vilão típico, mas alguém que genuinamente acredita que está fazendo o seu melhor para Truman. No entanto, essa crença é um reflexo de uma visão de mundo onde o controle é visto como necessário para a proteção e bem-estar do indivíduo, mesmo que à custa de sua liberdade. E aqui entra a grande ironia do filme. Truman vive dentro de um mundo que foi feito para ele, mas nunca vive de fato. Ele nunca experimenta o que é a verdadeira liberdade, até o momento em que decide lutar por ela. A força do filme está em sua capacidade de tornar uma história de ficção sobre um homem dentro de um programa de TV em um espelho de nossa própria realidade. Quantos de nós, hoje, estão vivendo nossas vidas como Truman? Quantos de nós estamos presos em narrativas externas, seja por meio das expectativas familiares, sociais, ou mesmo pelas convenções culturais que nos cercam? O que o show de Truman faz de forma brilhante é nos lembrar que temos o poder de mudar nossa própria história. Mas, para isso, precisamos estar dispostos a sair da zona de conforto e questionar a verdade que nos é dada. Ao final, Truman consegue alcançar sua liberdade, mas a jornada para isso é cheia de obstáculos e autoquestionamentos, assim como seria para qualquer um de nós que decidisse mudar sua própria realidade. A maior lição do filme é que a liberdade não é algo que nos é dado, mas algo que escolhemos conquistar, por mais difícil que seja. Agora que exploramos os principais temas de O Show de Truman e como ele reflete questões profundas sobre liberdade, privacidade e controle, eu quero convidar você a refletir qual é o limite entre a realidade e a ficção em nossas próprias vidas. Estamos realmente vivendo de forma autêntica ou somos de alguma forma manipulados pelas expectativas e influências ao nosso redor? Pense por um momento. Quando você se olha no espelho, você vê a sua verdade ou a versão que a sociedade espera de você. Em certo ponto, Truman é confrontado com a ideia de que sua vida inteira foi uma mentira. Mas quantos de nós já se sentiram, em algum momento, como se estivessem vivendo em uma realidade que não era completamente nossa? Ou talvez nos perguntando se há algo mais além daquilo que estamos acostumados a ver. O Show de Truman é um filme que nos instiga a olhar para dentro de nós mesmos e a questionar a natureza da nossa própria liberdade. Quantas vezes, no decorrer do dia, você já se sentiu como se estivesse apenas seguindo o script do que se espera de você, seja no trabalho, na família ou até mesmo nas redes sociais? Somos constantemente moldados pelas opiniões alheias. Então, eu te pergunto, você já se perguntou qual seria a sua linha de escape de uma realidade que não te representa? Eu sei que esse tipo de questionamento pode
pode ser desconfortável, mas é justamente esse desconforto que torna o show de Truman tão poderoso. Ele nos faz pensar em como estamos vivendo nossas vidas e, mais importante, nos lembra que temos o poder de mudar o rumo da nossa história. Não estamos, como Truman, presos em um mundo que foi criado para nós. Temos a capacidade de agir, de mudar a narrativa. E agora, eu adoraria saber a sua opinião. O que você acha de toda essa manipulação que Truman sofre ao longo de sua vida? Você acredita que em algum momento a sociedade ou as influências externas acabam nos controlando de uma forma parecida? Ou será que, no final das contas, cada um de nós é responsável pelas escolhas que faz? Deixe seu comentário aqui embaixo. Eu adoraria saber o que você pensa sobre o filme e como ele ressoa com sua própria vida. Talvez você tenha já vivido uma situação em que sentiu que estava sendo assistido ou manipulado por algo ou alguém. Como você lidou com isso? Vamos conversar sobre como o show de Truman nos desafia a reavaliar nossas vidas e a nossa percepção de liberdade. E se você já passou por situações onde a realidade pareceu fabricada de alguma forma, como você se libertou dessa prisão? Compartilhe suas histórias. Eu adoraria ouvir de você. E antes de terminar, se você gostou dessa análise, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas discussões. Tem mais filmes e temas interessantes por vir. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, você definitivamente não vai querer ficar de fora. E assim, chegamos ao fim dessa nossa jornada pelo mundo de O Show de Truman. Eu espero que você tenha refletido tanto quanto eu sobre as questões que o filme nos provoca. Mas, antes de encerrarmos, eu quero deixar uma última recomendação para você. Se você ficou tão imerso nesse universo de manipulação e questionamento da realidade, talvez seja interessante explorar outro filme que traz um olhar semelhante, mas com uma abordagem única e inquietante. Se você gostou de O Show de Truman, com sua crítica social e a dúvida sobre o que é real, eu tenho certeza de que vai adorar A Ilha do Medo, Shutter Island. Esse filme, dirigido por Martin Scorsese e estrelado por Leonardo DiCaprio, também trabalha com temas de identidade, manipulação e a linha tênue entre a verdade e a ilusão. É um thriller psicológico que vai mexer com a sua mente de uma maneira profunda. Se você curtiu a ideia de questionar a natureza da realidade, eu recomendo que você assista. Estou pensando em trazê-lo para vocês. Me digam nos comentários se vocês querem. E se você quer mais histórias sobre manipulação e o impacto da mídia sobre nossas vidas,